início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra carinho. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Senhor. Adore a Ele, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, aleluia. Teu nome é santo, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Ele como Ele merece. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Sabe, toda vez que tenho a oportunidade de louvar o Senhor, eu me apego muito à letra daquilo que a gente está cantando, que são verdades, né? Principalmente quando o louvor ele está pautado na palavra de Deus. E agora nós vamos louvar o grande eu sou. E eu fiquei imaginando, né, o que essa palavra significa para nós, né? O grande eu sou, eu sou. Às vezes no meu falar não pode ter poder nenhum, mas na minha vida o eu sou é tudo. E Ele não é somente tudo, Ele muda tudo. Se tem doença, eu sou a cura. Se existe escassez, Ele diz, eu sou a abundância, a fartura. Onde há tristeza, Ele diz, eu sou a felicidade, a paz. O eu sou muda tudo, muda tudo. É isso que nós vamos declarar essa noite, que Ele é o nosso grande eu sou. Pode dizer isso a Ele. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem e uma só voz diga aleluia. Ele quer ouvir a sua voz essa noite. Grande eu sou, que é digno. Só Ele é. O grande eu sou. O grande eu sou. Quero estar, Senhor. Diga a Ele. Quero estar perto de Ti, o mundo amar,
sem Ele fica. Ver ossos secos, outra vez, e uma só voz. Diga a Ele, aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso. Só Ele é grande, eu sou, que é digno. Não há outro poderoso. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Ele diga: muralhas, muralhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus, o que Ele é, diga, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. As muralhas não vão prevalecer. Aleluia. Diga com fé. Ao ouvir de Jesus, cante, diga pra Ele. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e tua presença, meu. Diga que Ele é. Diga, o grande eu sou. Tu és santo, Jesus. Diga, aleluia. Enche esse lugar de adoração. Diga, diga, só tu és.
dono de tudo. Deixa Ele ser o grande eu sou na sua vida, na sua casa, nas suas necessidades. Diga aleluia. Só Ele é poderoso, só Ele é grande eu sou, e é digno, não há outro poderoso. Diga mais, diga aleluia, aleluia. Pode aplaudir Ele, diga aleluia, glória a Deus, exalte o nome dEle, aleluia. Solo baixinho, ei, aleluia. Há uma unção neste lugar, há uma unção de avivamento, há uma unção de Pentecoste. O maior avivamento da terra aconteceu em Atos 1 e Ele está neste lugar. Aconteceu em Atos 2, o maior avivamento da terra, o dia da descida do Espírito Santo pela primeira vez ali em Pentecoste, e Ele está aqui nesta noite. Há um fluir do Espírito no meio de nós, há uma graça do Espírito no meio de nós, há um avivamento do Espírito Santo no meio de nós. Você pode aplaudir o Senhor, você pode adorá-lo, você pode bendizer o seu nome, porque Ele é digno de louvor. Seja bendito, seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Nós queremos a Tua graça, a Tua unção neste lugar. Oh, Espírito Santo. Se prepare, querida, que o Espírito Santo vai te visitar esta noite. Se prepare que Ele já te abraça, Ele já aquece o teu coração, Ele já te dá força, Ele já te dá consciência daquilo que Ele vai fazer pela sua vida. Ele já preparou esta noite, Ele já preparou tudo. A mesa já está posta e iremos ceiar com o Senhor, e iremos ceiar com o Espírito Santo. Diga, querido, bem-vindo. Pode ser melhor, bem-vindo, Espírito Santo. Atos 1. Nós vamos hoje percorrer no livro de Atos, que pode ser chamado também o livro dos Atos da Igreja. Ele pode ser chamado também do livro do Espírito Santo. E nós vamos hoje falar de Atos 1. Vamos falar de 2 e de 3. Esses 3 versículos, esses 3 capítulos, eles aconteceram mais ou menos dentre 6 meses. Aconteceu o que está narrado em Atos 1, 2 e 3. Foi mais ou menos uns 6 meses que aconteceu do 1 para o 3. Mas o que a igreja cresceu, querido, foi espantoso. 6 meses mais ou menos de Atos 1 para Atos 3. Mas o que aconteceu aqui nesses 3 capítulos, o que a igreja cresceu em graça, em experiência, em sabedoria, é algo espantoso.
pode ir colocando o capítulo todo, tá, Jean? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, após os apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeitava ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Até aí, querido. Pode sentar. Nós estamos agora no capítulo 1 de Atos. Jesus morreu, ressuscitou e com o corpo ressuscitado, Jesus ficou 40 dias e por 40 dias ele apareceu à igreja, ele apareceu no Mar da Galileia, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu quando os discípulos estavam com a porta fechada e ele passou a parede e apareceu aos discípulos. Então, depois da morte de Jesus, ele foi ressuscitado e durante 40 dias ele apareceu à igreja. Amém? Durante 40 dias, ele ficou aqui e ele apareceu à sua igreja, ensinando a respeito do reino. Neste dia não foi diferente, estava Jesus ali com os seus discípulos e ele estava dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido o poder de Deus. Ficai em Jerusalém, porque não muito longe desses dias, vocês receberão poder. E na hora que Jesus ia falando isso, um dos discípulos perguntou assim: mas Senhor, neste dia tu restaurarás o templo de Israel? E Jesus não deu nem confiança. Jesus falou assim, como se ele tivesse falado assim: meu filho, eu falando uma coisa tão importante, falando de algo que vai ser crucial para a sua vida, você vem com uma pergunta que não tem nada a ver. Não cabe a você. Essa é uma pergunta escatológica, é uma pergunta política. Não cabe a você saber a hora nem o tempo que Deus tem preparado para as coisas. E aí eu fico pensando assim: quantas vezes nós estamos falando algo muito importante, algo de suma importância, mas a mente do outro está numa coisa fútil, supérflua, que não serve para nada. Sabe quando você está falando com um filho, olha, escuta, porque isso é crucial para a sua vida. Não ande de qualquer jeito na rua e o filho está falando: mãe, qual é a comida que eu vou comer hoje? Então assim estavam os discípulos. Jesus falando com ele: olha, fica em Jerusalém, não se dispersa, tenha cuidado, não vai um para lá, outro para cá, fiquem juntos, orem, permaneçam, ficar em Jerusalém, não sai de Jerusalém, porque é aqui que vai acontecer a descida do Espírito Santo, e nessa descida eu vos darei poder. Porque Jesus sabia que os dias iam ficar maus. Jesus sabia que aquele grupo de homens iam precisar de estar revestidos de poder, porque o que viria na frente era simplesmente perseguição, era morte, era todo tipo de escárnio e de perseguição. E ele estava dizendo: filho, olha para cá, olha o que eu estou dizendo para você. E aí o outro vai lá e pergunta: ó, Senhor, quando é que você vai fazer isso? E ele: não, gente, não é por aí não. É aqui, ó. Ficar em Jerusalém, porque vai ser enviado do céu poder.
Poder para quê? Poder para esmagar a cabeça da serpente. Poder para liberar uma palavra na sua casa e o diabo sair de lá. Poder para você quebrar a maldição na sua casa, nos seus filhos, na sua própria vida, no seu emocional. Poder para levar a igreja para suportar as perseguições, para suportar as pedradas. Logo depois Estevão ia morrer, ia ser ali apedrejado. Jesus sabia o que ia acontecer. E quando Jesus disse, olha, eu estou enviando poder, e nesta conversa o Senhor foi ministrando, e aí aconteceu a ascensão de Jesus. Os discípulos viram, querido, os pés irem saindo da terra, saindo da terra, saindo da terra, saindo da terra, saindo da terra. Até que uma nuvem o cobriu. E os discípulos viram Jesus ir assunto aos céus. Mas ele deixou uma palavra: ficai em Jerusalém. Agora nós sabemos por que não podemos abrir mão desse poder. Você sabe por que você não pode abrir mão desse poder? Porque virão tempos terríveis. Virão tempos escandalosos. Você não pode abrir mão desse poder, querido, porque sem esse poder você não vai suportar. Para de pensar no que você vai fazer, no que você vai comprar, para onde você vai viajar, para onde você vai, qual é a faculdade que você vai terminar, a primeira, a segunda, não sei. Para de pensar nas coisas da terra, porque a palavra é ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é ficar na oração. Ficar em Jerusalém é ficar na palavra. Ficar em Jerusalém é ficar no monte. Ficar em Jerusalém é ouvir a palavra que sai do trono de Deus. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Porque você vai precisar de poder. Eu vou precisar. Eu vou precisar de poder. Essa noite eu tive um sonho com um ser maligno que iria tomar um neto meu. E eu já acordei de manhã assim: sai em nome de Jesus, vai embora. Sai, Satanás, sai. A minha geração não. Você não pode tocar. Sai, na minha geração não. Poder, querido, para espantar o medo. Poder para dizer para o medo: vai embora. Eu não vou morrer antes de Deus fazer o que Ele tem para fazer na minha casa, na minha vida. Poder para liberar uma palavra sobre seu filho ou sua filha. Querido, você vai precisar de poder. E nada nesse momento é mais importante. Jesus sabia do poder que os discípulos iam precisar. E Ele sabe também do poder que nós vamos precisar hoje. Agora, nesse exato momento, está sendo tramado algo contra a sua casa, contra a sua vida. O inferno não é mole não, ele não brinca não, e você precisa de poder. Passou Atos 1, nós vamos para Atos 2. O que é que aconteceu em Atos 2? Jesus cumpre o que Ele prometeu. Pastor Dark, é a hora do cumprimento. Jesus não fala nada à toa não. Jesus não é de lero-lero não. Ele fala e Ele faz. Ele disse: olha, vai vir o Espírito Santo. Em Atos 1, em Atos 2, estando a igreja reunida num sobrado, 120 pessoas reunidas. 120 pessoas era a igreja que tinha naquele momento. Ali estava a igreja que foi salva, que foi remida no sangue do Cordeiro. Ali estava a igreja que viu Jesus ser crucificado. Ali estava a igreja que andou com Cristo. Ali estava a igreja que acompanhou Jesus nos seus milagres. Ali estava a igreja que recebeu ali a libertação, a cura, o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. E quando menos eles esperavam, um vento impetuoso entrou naquele lugar, querido. Ah, meu querido, um vento impetuoso entrou naquele lugar. Eles estavam orando: Senhor, eu estou com medo. Senhor, me livra da perseguição que vai vir. Senhor, me dá força para pregar a Tua palavra. Me dá força para ser testemunho. Jesus falou para ele que eles iam testificar dele em Judeia, em Samaria. A palavra testemunha no hebraico, no original, ela fala de mártires. Sabe o que é testemunha? É mártires,
Testemunha é quem morreu pela palavra de Deus. Se você ainda não tem o que morrer, se você ainda não diz o evangelho é a minha vida, você ainda não está no ponto de receber poder. Só recebe poder aquele que tem convicção de que quer Jesus, de que quer o ministério, de que vai pregar o evangelho, de que vai ter uma vida santa, assim como naqueles dias não podia ter um crente mais ou menos. Hoje também não podemos mais ser mais ou menos, como o mundo diz aí, meio barro, meio tijolo. Não podemos ser mais. Se formos, acabou a hora. Porque nós precisamos de poder hoje. Porque o nosso tempo é hoje. Porque se hoje nós não lutarmos pela nossa geração, nós vamos perder a nossa geração. Se nós hoje não formos revestidos de poder para lutar pelo nosso trabalho, pela nossa casa, lutarmos para levar a nossa geração para o céu, nós vamos perder a nossa geração. Não há mais tempo. O Espírito Santo me sacudiu. Diga que não há mais tempo. Diga que não há mais tempo. E há um grito à meia-noite. E há um grito à meia-noite. Eis o noivo. E ele vem. E ele vem. E ele vem. Em Atos 2. Aquele lugar começou a tremer. Porque aquele lugar recebeu um vento. Querido, um vento extraordinário. Um vento que fazia as pessoas receberem línguas como que de fogo repartidas. Era um selo sobre a cabeça. Línguas repartidas como de fogo. Recebe aí essa língua. Recebe neste culto de Santa Ceia. Língua repartida como de fogo. Porque muitas das vezes você vai precisar orar em línguas. Eu estou pregando esta noite, querida. Eu estou pregando esta noite o que você vai precisar para você chegar em Jerusalém. Para você não morrer. O que você vai precisar para você e a sua geração não morrer. Línguas como de fogo. Se você não tem, recebe nesta noite. Não saia daqui nesta noite sem línguas repartidas como de fogo. E era um selo em cima da cabeça. Eu via que a pastora Adriana recebia a língua. Ela via que o Jean recebia a língua. Porque o que está em cima da cabeça da pastora Adriana eu não posso ver. O que está em cima da cabeça dela, ela não pode ver. Mas eu posso ver. Daqui eu vejo que tem algo em cima da cabeça dela. Sabe o que é isso? É você reconhecer Deus na vida do outro. Sabe o que é isso? É você dizer, a igreja de Atos 2, ela não é soberba. A igreja de Atos 2, ela não é soberba. Ela não diz eu tenho, eu sou, eu posso, eu sou levita, eu canto muito bem. Mas eu olho para a vida do Hugo e digo, Hugo, você tem. Hugo, você tem. Você tem a unção sobre a sua cabeça para louvor. Eu prego muito. Se eu prego muito, eu olho para a cabeça do pastor Dark e digo, você tem. Você tem, você tem. Eu olho para a cabeça do pastor Alex e eu digo, pastor Alex, você tem. Você pode aplaudir o Senhor. Reconheça o que o outro tem. A igreja de Atos 2 não diz assim, você viu, o outro pregou muito bem, mas acontece que ele errou ali, não foi muito bem ali não. Porque quando eu preguei, você viu o que aconteceu com a igreja de Atos 2 não diz isso não. A igreja de Atos 2 diz, eu sei, eu tenho, mas ele tem o Espírito Santo, e eu reconheço da vida do meu irmão, que ele é batizado com o Espírito Santo, eu reconheço que ele canta, eu reconheço que ele prega, eu reconheço que ele trabalha. Eu não tenho inveja dele não. Eu não fico preocupado porque ele vai cantar melhor do que eu, vai pregar melhor do que eu. Eu não fico preocupada porque eu vejo a autoridade que está na cabeça da pastora. Oh meu Deus, que
coisa linda. É uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que diz: meu irmão, eu tenho uma palavra, você tem um louvor, fica aqui junto comigo. Eu quero que você cresça. Se você canta, eu vou orar para você cantar melhor e melhor e melhor. Atos 2. Atos 2 tem fogo. Atos 2 tem fogo. Atos 2 tem fogo. Querido, Deus é fogo. O trono de Deus é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ah, querido, lá no céu tem anjos afogueados. O reino do céu é fogo. O reino do céu é fogo. Você não pode ser morna. Você não pode ser morno. Você tem que ter fogo na sua vida. Querido, um grande pastor americano que batizava muito com água no batismo de João. Uma vez numa conferência ele falou assim: no batismo com água, por mais que você submersa a pessoa no batismo com água, que é o batismo de arrependimento, por mais que ele receba água sobre a sua cabeça, a língua continua seca. A língua continua seca. Houve o batismo do arrependimento, mas a sua boca precisa ter fogo. Aleluia. Ah, a sua boca precisa ter fogo. Ah, querido, não adianta só arrumar a lenha, não. Os pastores aqui, quinta-feira, eles armam a lenha. Coloca tudo no lugar, ajeita as vozes, vê quem vai cantar, quem não vai. A lenha, ela precisa ser organizada. Mas, querido, precisa descer fogo do céu para consumir o holocausto. Não adianta só arrumar lenha, não. Ah, eu venho, eu arrumo a casa, eu pinto a casa, eu ajeito o ventilador, eu considero aqui o grupo de louvor, eu faço tudo, eu organizo tudo, acabou. Depois que eu fiz o meu trabalho, eu não preciso me consagrar. Não. A lenha sozinha no altar não acontece nada. Se você organizar tudo, mas não tiver fogo, não interessa, porque Deus é fogo, a palavra dele é fogo, o altar tem que ter fogo. Olha o que o fogo faz. O fogo ilumina, o fogo purifica. O fogo ilumina, purifica e o fogo alastra. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Receba aí, querido. O fogo alastra. O fogo alastra. Ele pega em um aqui, daqui a pouco ele pega no outro lá. Daqui a pouco ele pega no outro lá. Daqui a pouco a igreja está ardendo em fogo. Daqui a pouco a igreja está ardendo em fogo. Atos 2. A igreja ardendo em fogo. Naquele dia, querido, tinha pessoas de toda a nação: Arábia, Líbia, Mesopotâmia, Capadócia, judeus. Pessoas de todas as nações estavam em Jerusalém para a festa. E todos se maravilhavam com o que aconteceu ali. E Pedro, quando alguém disse assim: ah, eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto. Pedro, que havia negado Jesus para uma vendedora de púrpura, ela disse: é você sim? Ele disse: não, rapaz, até a sua roupa é igual a dele. Não, mas não sou eu não. Você fala igual a ele. Não, mas não sou eu não. Pedrão aqui, quando alguém disse que a igreja estava cheia de moço, ele falou, ele pulou em cima, ele disse: não, olha, não tem ninguém bêbado aqui não, não vem falar mal da minha igreja não, aqui não tem ninguém em pecado não, nós estamos cheios do Espírito Santo. Pedro saiu em defesa, aquele que estava ali, negando, tímido, e a igreja que era tímida em Atos 1, a igreja que estava ali morrendo de medo dos judeus, a igreja que Jesus precisou passar a parede nos 40 dias que ele ficou na terra e dizer: Pai, seja convosco que eu estou aqui, não tenha medo não, eu não vos deixarei órfão.
A igreja que em Atos 1 estava acuada, que estava amedrontada, que estava dizendo: morreu o meu mestre, o que eu vou fazer agora? Essa igreja de Atos 1, depois que passou por Atos 2. Ah, querida, essa igreja se transformou. Essa igreja, se você é uma igreja morna, eu digo para você que você ainda está na igreja de Atos 1. Passa pela igreja de Atos 2. Receba a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo. Porque agora em Atos 2 são duas coisas: vento e fogo. Agora em Atos 2 são duas coisas: vento e fogo. Fogo para colocar uma brasa na sua boca. Quando você falar do Evangelho, as pessoas vão começar a chorar, e elas vão te dar atenção, e elas vão querer saber que Deus é esse na sua vida. Fogo, autoridade. Querido, esse vento, tem um capítulo na Bíblia que diz que o vento ele sopra para onde ele quer. Você não tem controle do vento. O vento pode, se você pedir vento do Espírito, ele sopra agora na tua vida. Se você pedir vem vento do Espírito, ele sopra lá na tua casa, naquele casamento destruído, em toda aquela humilhação, em tudo aquilo que você está vivendo. Se você pedir, vai lá, vento do Espírito, ele sopra aqui e ele sopra lá. Soprou no ventre de Maria, uma pequena adolescente de Nazaré, da onde diziam que não podia vir nada de bom. O vento soprou lá. Receba aí o Filho de Deus. O vento soprou lá em Nazaré, na casa de Maria. O vento pode soprar na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Porque o vento ele vai para onde ele quer. O vento ele sopra onde ele quer. Então, querido, esse vento aqui podia ter soprado lá nos palácios onde estavam os reis daquela época. Mas ele soprou em 120 dentro de um sobrado. De ex-prostituta, de ex-mentirosos, de ex-ladrão, de ex um monte de coisa, de ex-incrédulos, estavam lá 120, quando Pedro saiu de lá, que abriu a boca e pregou, 300 pessoas, 5.000 pessoas, e começou a haver salvação, depois de Atos 2. Depois de Atos 2, a igreja se fortaleceu. A igreja começou a dizer: eu sou a igreja de Cristo. Eu tenho a autoridade que me foi ortogada. Eu tenho poder e autoridade. A dínamo de Deus está comigo. Eu sou a igreja do Senhor. E aí quando Pedro saiu de lá, já vamos terminar, temos ceia. Quando Pedro e João saíram daquele congresso, né? Queríamos nós que hoje os congressos acontecesse aquilo ali, né, pastor? A igreja estava lá naquele congresso. Quando saiu de lá, querido, o inferno começou a tremer. Disse: agora eu não posso mais. Ah, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto do céu. Mas ele deixou esta igreja. E agora, o que eu vou fazer com esta igreja? Ele deixou esta igreja. E agora esta igreja está forte. E agora essa igreja sabe quem ela é. E agora essa igreja não está mais com medo. E agora essa igreja não está mais ali em Atos 1, não. Medrosa, acanhada, sem falar de Jesus, com medo de morrer, não. Essa igreja já passou por Atos 2, já passou pelo fogo, já passou pelo vento veemente, já passou por aquele fogo que tremeu o inferno. A igreja agora, ela está vencendo em poder, vencendo em milagres. E agora, querido, aqueles 2 homens que saíram daquele maior avivamento da face da terra, eles saem agora, a hora nona, para irem para o templo fazer as suas orações.
E quando eles chegam lá, eu creio que eles já chegam ali diferente. Eles já chegam ali, agora não sou mais aquele Pedro que negava Jesus, não. Lá em Atos 1, não. Eu agora já passei por Atos 2. Eu agora estou diferente. Diabo, Satanás, vem, você não pode mais vir contra a minha vida, porque eu já estou revestido de poder. Revestido de poder. Revestido de poder. E ele olhou ali para aquele homem sentado à porta sentada ali à porta daquele templo chamado Formosa. Agora eu quero fazer um paralelo para você. Eu queria que você prestasse atenção. A porta era formosa. Você pode repetir só para você interagir comigo. Me ajude a pregar. Diga assim: a porta era formosa. A porta era um ponto turístico. A porta precisava de 20 a 24 homens para puxar aquela porta. Aquela porta tinha uma madeira que brilhava. Era a madeira mais cara da época. Era madeira de Corinto. Aquela porta, ela era ponto turístico todo. Se fosse hoje, e se nós fôssemos lá, todo mundo ia querer fazer uma live, tirar uma foto na Porta Formosa. Porque era um escândalo. Precisava de 20 a 24 homens só para empurrar aquela porta. Agora vocês vejam a discrepância. A porta erguida e o homem no chão. A porta erguida e o homem no chão. O templo perfumado, mas o homem é fédido. Querido, naquele momento, vendo a situação do templo, ouro no templo, riqueza no templo, mas o homem está na porta, mas o homem tem fome, mas o homem não tem roupa, mas o homem não tem material de higiene, mas o homem não tem dignidade, mas a porta do templo é formosa. Mas no templo tem prata, no templo tem ouro, no templo tem dinheiro, no templo tem riqueza, mas o homem está morrendo na porta do templo. Quem é mais importante? O homem ou o templo? Quem é mais importante? Eu quero que você me responda. Quem é mais importante? O homem ou o templo? Mas no templo tinha grandes essências de perfume. Mas aquele homem não tinha como nem fazer a sua higiene pessoal. No templo tinha dinheiro, tinha ouro e tinha prata, mas aquele homem não tinha dignidade. Uma porta erguida e um homem deitado, como se Jesus viesse para os templos, como se Jesus viesse para a prata e para o ouro, como se Jesus viesse para que nós andássemos de avião e de carro zero e de mansões e de dinheiro que não sabe nem mais o que vai fazer. Mas o homem está na porta do templo pedindo esmola. Deixa ver se cai aí alguma coisa dos grandes sacerdotes que entram aqui dentro. Deixa eu pedir. Eles não vão olhar mesmo. 40 anos eu estou aqui nessa porta de templo. Gente, ele não estava no bar da esquina, não. Ele não estava na festa de 15 anos do amigo, não. Ele estava há 40 anos. Queridos, quando o Espírito me fez entender isso, ele estava há 40 anos. Desculpe a emoção desta noite, porque algo aconteceu dentro de mim, e eu não posso mais assistir e ver essas coisas sem fazer nada. Pelo menos aqui na Monte Sinai, pelo menos aqui, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Ele estava ali há 40 anos vendo sacerdote passar, vendo fiéis religiosos passarem, vendo querido, ele nunca tinha entrado naquele templo, sabia?
Ele nunca tinha entrado aqui. Nem Jesus tinha uma parte lá dentro que nem Jesus nunca entrou. Vocês sabiam? Tinha lá um alpendre de Salomão, não sei bem o nome, mas que só os ricos poderosos podiam entrar. E isso era no templo. Será que tem alguma coisa diferente de hoje? Será? Será que tem lugares que se você chegar você não entra? Porque você vai precisar de uma carteira poderosa, você vai precisar de ser um membro de algum lugar poderoso. Tinha lugar ali, que era esse lugar especial, que nem Jesus tinha entrado. Aquele coxo nunca tinha entrado naquele templo. Nunca tinha entrado. O lugar dele era na porta, sentado no chão e recebendo as esmolas. Mas quando Pedro e João saiu daquele lugar, ele saiu com entendimento. Pedro e João, quando saiu daquele Pentecoste, ele saiu dizendo assim: Jesus morreu pelo homem. Jesus morreu, foi dilacerado naquela cruz. Nós vimos, nós assistimos a morte, nós vimos os pregos, nós nos lembramos da pregação que foi feita aqui na quarta-feira. Eles viram o que fizeram com o Senhor. E aqueles discípulos, depois de receberem o Espírito Santo, eles disseram: foi pelo homem pecador. Então eu vou pregar o evangelho. Então eu não vou ficar mais em templo olhando, lustrando o ouro e a prata. Eu não vou ficar mais passando óleo, dando brilho no ouro e na prata, porque tem um homem sentado à porta do templo. Tem um homem embaixo do viaduto. Tem um homem simplesmente passando fome e frio, condenado, algemado, em cadeias, e foi por ele que Jesus morreu. O templo já está bom, a porta já é formosa. A porta já é formosa, porque Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta. Então a porta já é formosa. Eu não preciso de brilho nessa porta. Eu não preciso de madeira de Corinto nessa porta. Eu não preciso de 20 homens para abrirem essa porta. Eu não preciso do ouro do templo. Eu não preciso da prata do templo. Mas eu preciso de pregar o evangelho. Eu preciso de anunciar esse Jesus que morreu, que foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. E quando Pedro e João chegaram perto daquele homem, ele disse assim para o homem. Ele disse assim para o homem. Ele fitou os olhos no homem. Estou querendo lembrar do texto, para não ter que abrir novamente a palavra. Ele fitou os olhos no homem. Quantas das vezes nós passamos por pessoas que parecem que elas nem existem. Parece que elas nem existem. Ele simplesmente, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Primeiro ele olhou. E aí eu retorno lá para Atos 1. Se vocês forem ver em casa, Atos 1 diz assim: fitou os olhos no céu, quando viram Jesus subir. Os discípulos fitaram os olhos no céu, quando viram Jesus subir. E agora é a mesma expressão em Atos 2. Fitou os olhos no coxo. Eu quero dizer para você, querido, que só olha para o desamparado quem olhou para o céu. Só olha para o desamparado quem fitou o olho no céu. Só olha para aquele que tem fome, quem um dia olhou para o céu. É assim, querido. Eu olho para mim, eu olho para o céu, eu olho para o meu irmão. Eu olho para mim, eu olho para o céu, eu olho para o meu irmão. Quando a Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo, é isso. Ai, como é difícil amar como a mim mesmo, é tão difícil. Mas se você olhar para você, depois que você olhar para você, você vai dizer: eu gosto muito de mim, eu quero o melhor para mim. Mas aí você vai olhar para o céu. Quando você olhar para o céu, você vai ver o cruz de braços abertos. Aí você vai olhar para o seu irmão. Na hora,
Porque se você olhar para você e olhar para ele, você vai dizer assim: eu estudei, eu fiz, eu posso. Ué, o que eu tenho com isso? Eu não sou o Estado. Se você olhar para você e olhar para o outro que está lá no chão, você não vai nem se incomodar. Mas se você olhar para você, olhar para o céu e olhar para ele, você vai olhar diferente. Só olha para o necessitado quem fitou os olhos no céu. Só ora pelo irmão que está com necessidade, que está sofrendo, que está doente, quem fitou os olhos no céu. Só olha para o irmão que sofre. Só olho para ser fiel à minha irmã, para respeitar, para amar. Só se eu olhei para o céu. Ninguém sem olhar para o céu olha para ninguém. Você sabe por que tem pai que não olha para filho? Porque ele não olhou para o céu. Você sabe por que tem esposa que não olha para o marido? Porque ela não olhou para o céu. Você sabe por que tem marido que não olha para a esposa? Porque ele não olhou para o céu. Ele só olhou para ele. Depois que ele olhou para ele, ele olhou para ela. Acabou. Então é lógico. Nessa equação aí é lógico que eu vou vencer. Não tem ninguém que pense no outro sem pensar em si. Mas se eu olho para mim, antes de eu olhar para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para aquele que trabalha para mim, para aquele que fez um favor para mim, para aquele que me ajudou, eu tenho que olhar para o céu. Porque quando eu olhar para o céu, eu vejo Jesus. E aí eu entendo que ele é meu irmão. E logo depois que ele fitou os olhos nele, que ele mandou olhar para ele, ele disse: olha para mim. Olha para mim, dizendo assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, e isso é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor. Ah, querida, adora. Nós não viemos aqui pedir esmola. Nós não estamos aqui na porta do templo. Nós não viemos aqui para pedir, porque o que você precisa é da presença de Deus. Sabe aquele emprego, aquele carro, aquela casa que você pediu hoje? Você não precisa dela. Você só precisa de Deus. Não tenho prata nem ouro. Ele falou isso por causa da prata e do ouro que tinha no templo. E ele disse: olha, eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Querido, esse foi o primeiro milagre que foi feito na história da Bíblia, depois que Jesus subiu aos céus. Foi o primeiro milagre que foi feito sem Jesus na terra. Com Pedro e João. E aquilo foi um escândalo naquele lugar, porque ele simplesmente deu a mão. Não é só você dizer levanta e anda, largar para lá, não ajudar, não estender a mão. Se a pessoa está com um problema de saúde, você vai dizer: eu oro, levanta e anda em nome de Jesus. Mas você vai segurar a mão e vai dizer: conta comigo, eu vou estar com você, eu vou orar por você. O doente não pode andar sozinho. O coxo é difícil até ele começar a andar sozinho. Nunca andou. E ele disse: olha para mim. Olha para mim. E olha para mim. Só nessa frase eu quero dizer para você que eles disseram isso. Olha o que eles disseram nesse olha para mim. Eles disseram: olha, pode olhar. Pode olhar, porque a minha caminhada é de muito tempo. Pode olhar para mim, porque eu andei com ele, eu vi ele ser crucificado. Ele apareceu depois para a gente lá na casa, lá com os discípulos. Ele apareceu no mar da Galileia. Olha para mim, porque eu já passei por Atos 1 e eu já passei por Atos 2. Eu estive lá num seminário de Pentecoste, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Olha para mim, eu não sou mais um homem comum. Ele disse: olha para mim, ele estava dizendo assim: eu não sou mais um homem comum.
Você não é uma pessoa comum. Você se veste com uma roupa comum. Você tem uma casa comum. Você tem um carro comum. Mas você não é comum. Se você passou por Atos 2, não tem mais como você ser comum. Você passou pelo avivamento. Você passou pela dínamo de Deus, que é o poder. Dinamis quer dizer poder em movimento. Você tem aí o poder de Deus em movimento dentro de você. Como Pedro tinha. Foi aquele poder em movimento que entrou naquele coxo e fez aquele coxo andar. Querido, você não é comum. Você tem algo que o ouro não compra, que a prata não compra. Você tem algo especial da parte de Deus dentro de você. E você pode olhar para você e dizer: mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa tão simples. Eu sou uma pessoa cheia de problemas na minha casa. João e Pedro também tinham. Mas eles tinham esse poder que foi impetrado, que foi ortogado, que Jesus deixou para a minha igreja. É minha igreja. É ela que vai seguir. É ela que vai continuar. É você que vai seguir. É você que vai continuar. É a igreja que vai continuar. É a igreja que vai pregar. É a igreja. Deus impetrou sobre a igreja um poder sobrenatural, e este poder está sobre você. Olha para mim. Olha para mim, porque eu já passei por Atos 2. Olha para mim, porque eu tenho algo para fazer na sua vida através do nome de Jesus. Aí você pode dizer: ah, mas eu não tenho faculdade. Mas você tem um nome. Ah, eu não tenho dinheiro, mas você tem o nome de Jesus. Ah, eu não tenho patrocínio, mas você tem o nome de Jesus. Querido, ali aquele lugar, aquele sinédrio ali, ele era sustentado pelos cofres de Roma. Aquele lugar ali, ele era sustentado pelos cofres de Roma, a nação mais rica da terra. Prata e ouro não era problema para aquele lugar. 1 bilhão de reais, 1 bilhão não era problema para o sinédrio. O sinédrio era sustentado por Roma, mas o que o sinédrio não tinha, Pedro e João tinha. O que o sinédrio não tinha, a igreja de Jesus tinha. Vamos ficar de pé. Ah, querida. Vamos dar início à ceia. Você tem um nome de Jesus. Quando o diabo disser para você: ah, você não tem poder, você não tem influência, você não tem saúde. Ah, você não tem um nome que possa te cobrir. Você não tem uma influência que possa te cobrir. Você não tem um pai que tem influência, uma mãe que tem influência, mas você tem o nome de Jesus, o nome que é maior que a prata e o ouro. Ah, Senhor, querido, não sejamos nós uma igreja de prata e de ouro, mas que sejamos uma igreja do levanta e anda, do dínamo de Deus, do poder de Deus, para levar o evangelho a toda a criatura. Quem vai ministrar a ceia? Sou eu mesmo? Jean? Quem vai ministrar aqui a ceia? Glória, 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 glória a Deus. Querido, que maravilha esse poder impetrado sobre nós. Que honra ser essa igreja separada por Cristo, para levar o evangelho a toda criatura, cura, libertação, saúde para a sua própria vida. Pode me dizer os textos direitinho, senão eu esqueço. Pode cantar alguma coisa vocês. O sol se abre.
seu corpo, as irmãs que vão ministrar a ceia, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Senhor, nós oramos por este pão, que agora ele é representado, esse elemento é o corpo de Cristo. Senhor, nós oramos, ó Deus, por este suco de uva, que representa o sangue da cruz. Santifica, Senhor, transforma agora, ó Deus, esses elementos, Senhor, no sangue e no corpo de Jesus. Deus Pai abandonou, cessou o seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre
Porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos, irmãos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente glorificando a Deus. Sente batendo palmas ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça. Louvado seja o teu santo nome. Pode dar pausa no vídeo, transmissão ao vivo. Pode sentar. Daremos início ao nosso